Cleiton Rodrigues retornando com mais uma videoaula do nosso curso de desenvolvimento web com PHP e MySQL. Na última videoaula nós falamos aí sobre, introduzimos, né, na folha de estilo CSS. Então eu mostrei para vocês como aplicar uma estilização dentro entre as tags read, utilizando as tags style e também com uma folha externa, né, uma folha de estilo externa. Nós fizemos uma declaração global para tag table e também criamos uma classe para personalizar um determinado elemento HTML que estivesse utilizando a classe. E isso inclusive foi mostrado aqui, ó. A classe table a gente cria lá com aquele ponto na frente, põe o nome e aplica ele diretamente. Por exemplo, no caso aqui de uma table, nós colocamos o parâmetro class e aqui dentro colocamos o nome dessa classe, que é a tabela. Hoje eu vou mostrar, eu até fiz aqui deixa eu até abrir o código fonte aqui do form HTML. Eu já coloquei uns elementos label aqui, ó. Tem aqui no nome, tem aqui no telefone, né? E aqui embaixo também separadamente, onde está aquele elemento que recebe a classe, a tabela que tem a table, que tem a classe tabela inclusa nela. Nós coloquei dois labels também na coluna 1 e coluna 2. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para aplicar diretamente uma estilização dentro de uma tag. Um exemplo, por exemplo, dentro da tag label. Só que eu vou voltar lá naquela folha de estilo. Nós vamos fazer uma declaração aqui para label. Vou colocar aqui label, declaração global para ele. Label vai ter color definido como red, ou seja, vermelho. Então, se eu voltar lá agora, deixa eu só fazer aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui que eu errei aqui na hora de salvar red. Tá, beleza. Então a gente voltando aqui você pode ver que aonde tem elemento label lá, por enquanto não tem nenhuma estilização. Não foi agora que eu fiz a alteração da folha de estilo, ao apertar o F5 e atualizar a página aqui, esses dois elementos vão ficar em vermelho. Então nome vermelho e também a classe que está com o elemento label também recebe. Por quê? Porque dentro lá da classe table não tem nada que define que label tem uma cor diferente. Então por enquanto ele vai pegar o que foi declarado de forma global. Agora se eu voltar aqui e fazer a edição aqui do form HTML, um exemplo, vou pegar aqui o nome aqui, ó. Se eu vir aqui em nome aqui e definir nome, não, vou pegar o de baixo, deixa esse global. Se eu vier aqui, ó, e aplicar uma estilização direta dentro de label, eu coloco o atributo style e aqui dentro eu coloco, por exemplo, que color nesse caso aqui vai ser, vamos colocar ele como white. Então com código hexadecimal o white fica o branco, né? Fica FFF, hashtag FFF. Então vamos salvar aqui e vamos visualizar lá essa alteração. Olha, você pode ver que o elemento label que está envolvido pelo label nome, né? Esse texto ele ficou vermelho porque é o global, e o de baixo que eu estilizei dentro da própria tag label ele ficou branco. Aqui embaixo continua a mesma coisa. Agora eu vou voltar, vou fechar aqui, eu vou voltar lá no CSS, na folha CSS, e vou colocar aqui dentro aliás, a gente nem joga aqui dentro, nós vamos fazer uma extensão aqui para classe tabela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela novamente, declaro ela e estendo para tag label. Isso aqui a gente faz tag por tag, tá? Você não coloca tag aqui dentro, não. Você pega a classe e estende para o elemento que você quer alterar. Então eu vou colocar aqui para tag lá que estiver utilizando a classe label, a classe tabela, para o elemento label eu vou ter a cor diferenciada. Eu vou colocar uma cor cinza, né? Então eu coloco o código hexadecimal CCC, vai ser um cinzinha não tão claro, um claro assim, um tom médio. Então nós vamos voltar lá agora com F5 que já mudou para os dois, ó. Você pode ver que um ficou cinza e o outro também. Por quê? Dentro, se a gente olhar aqui no código fonte aqui, ó, do form HTML, os dois não tem uma estilização direta. Eles herdam da classe tabela que label deve ser cinza. Mas eu posso também aqui dentro, se eu pegar aqui em consideração, eu posso aplicar aquele mesmo sistema lá dentro de um elemento label que está herdando de uma classe, né? Então aqui eu vou colocar aqui, esse aqui eu quero que ele fique preto. Eu coloco hashtag 000. Então ele já vai ficar diferenciado, né? Aí, ó. Deixa eu ver se eu salvei aqui, estilo color, né? Falta um detalhe aqui, eu não defini o que é para mudar, ué. Só coloquei a cor, não adianta. Então agora sim.
Aí, ó. Então nós temos aqui, ó, uma aplicação de CSS direto no label que está o nome coluna 2. Esse aqui herdou lá da classe que nós acabamos de fazer a alteração, e aqui dentro recebeu a utilização direta no global, né? E aqui pegou o global que nós definimos. Então essa é a forma de aplicar o CSS diretamente. Se eu quiser colocar mais de um elemento, por exemplo, color, e aqui, ó, pegar esse último aqui. Se eu quiser colocar cor e quiser colocar outro detalhe, por exemplo, aqui, deixa eu colocar text decoration, é um outro elemento, text.decoration. Vou colocar, por exemplo, o que eu coloco aqui? Deixa eu lembrar aqui agora. Vale lembrar disso aqui, text decoration. Tem que lembrar, deixa só um instantinho que eu vou já volto aqui. Então voltando aqui, deixa eu fazer uma consultinha aqui que eu não me lembrava o nome do elemento. É esse aqui, ó. Por exemplo, eu apliquei aqui na coluna 2, dentro daquela tabela que utiliza a classe, a table, né, que utiliza a classe tabela. Então aqui definiu como cor de preto, e aí para mim colocar um outro elemento eu ponho, por isso que eu sempre coloco ponto e vírgula, porque para mim aplicar mais de uma estilização eu tenho que fazer isso aí, ponto e vírgula, e aí do sequência. No caso, isso aqui é uma outra forma de aplicar, por exemplo, um sublinhado no texto, né? Então eu coloco text decoration, text-decoration, dois pontos, aqui eu coloco assim, ó, underline, ponto e vírgula. Então fechando aqui, salvando, ó. Dando F5, vocês podem perceber que a coluna está sem nada, né? Agora com F5 ela já colocou. Aí tem como eu alterar o tipo de underline que vem, tem como fazer a alteração da cor, da espessura, tudo isso aí tem. Futuramente a gente vai estar vendo, ou então vocês dão uma consultada aí em alguns apostilas, né, de CSS para pegar uma declaração. Ou também você pode só digitar no Google aí, se você quiser elemento por elemento, você vai pegando. Mas vamos focar aqui na aula de hoje. Hoje nós vamos finalizando essa parte aqui de como aplicar CSS diretamente na tag. Nós vamos agora fazer uma mudança aqui, ó. Deixa eu colocar aqui localhost, php. Nós vamos dar uma sequência, né, nessa parte aqui. Eu vou ensinar como fazer um layout centralizado com CSS. Então nós vamos colocar aqui o nome vai ser layout HTML. Eu vou criar ele aqui agora, vim layout.html. Na realidade não é nem vim não, peraí. Eu vou pegar do cat aquele elemento HTML scale, né? Scale HTML4 que nós criamos, .html, e vou redirecionar para esse novo que eu vou criar aqui, ó. Então tá aí. Agora sim eu posso pegar o vim e editar ele. Eu já tenho essa página criada. Então tá aqui, ó. O título vai ser layout centralizado. Vou colocar assim, ó. Layout centralizado com CSS. É só para a gente rapidamente fazer isso daí. Hoje nós vamos aprender, para quem ainda não sabe, lógico, a utilizar a tag div, né? Quem já está careca de saber isso, simplesmente vai só fazer uma aplicação. Então eu vou colocar uma div dentro da outra, dessa forma aqui, ó. Coloco div, e aqui eu já vou entrar com nós vamos trabalhar hoje com id, não vai ser nem classe mais. Então eu vou utilizar esse id que vai se chamar page, vou criar ele lá agora, vocês vão ver como faz. E aqui eu vou chamar ele de page content, page-content. Então tá, nós estamos aí com o nosso HTML pronto. Se eu vier aqui, ó, e der F5, ele simplesmente vai aparecer só. Deixa eu ver aqui. Ele está meu formulário. Acabou que não apareceu título nenhum. Deixa eu ver aqui. Localhost, php, layout, está aqui embaixo. Então tá aí, ó. Tá lá o layout centralizado com CSS. Não tem nada além do código fonte, né? Não colocamos nenhum conteúdo ainda. Nós vamos agora codificar. Vamos fazer o vim layout.css. Depois eu tenho que fazer até essa alteração lá. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, minha folha de estilos para centralizar
centralizar uma página HTML, centralizar o conteúdo, vou colocar assim, o conteúdo de uma página HTML. Então, a primeira declaração que nós vamos fazer nós vamos pegar aqui a declaração body, fazer uma declaração global. Então, body eu vou definir o seguinte, que a margem é zerada. Você define a margem zerada através da palavra reservada margem. O padding também vai ser zerado. O background da página, eu vou colocar uma cor aqui cinza. Então, hashtag CCC. E agora eu vou colocar um elemento aqui que ele é conhecido, chamado como hack, que como tem incompatibilidade de navegadores, o Internet Explorer precisa disso aqui para ter uma funcionalidade igual aos outros navegadores. Vou colocar até um comentário aqui, ó. Isso aqui é um hack para IE, que é o Internet Explorer. Pronto. A declaração global que nós temos é essa. E agora eu vou pegar lá, quando a gente utiliza dentro de uma div, nós colocamos lá o IDX. Para mim, para referenciar o CSS, eu tenho que pôr essa hashtag por o nome que eu coloquei lá do ID. Então é o page. Isso aqui é a estilização da página, daquele conteúdo central para aparecer. Eu vou definir ele com o tamanho de 760 pixels. Então width, eu utilizo a palavra reservada width. A margem também eu preciso colocar ela zerada, só que também com atributo alto, para não dar, para ficar certinho lá centralizado. E aqui eu preciso colocar um outro text align também. Isso aqui vai servir para quê? Quando a gente coloca o hack para o Internet Explorer, para ele funcionar direitinho, precisa daquele elemento center, né? Agora, para os outros navegadores, eu tenho que definir aqui dentro do page, para não dar problema, como left. Isso aqui ele serviria, eu poderia chamar como se ele fosse um remédio, colocar até entre dois, que não é remédio, né? Um remédio, uma solução para o hack do IE. Porque aplicando aquele hack lá pode dar incompatibilidade com outros navegadores. Então eu coloco esse remedinho aí para o hack do IE. E agora no outro ID que a gente colocou lá de page content, eu vou fazer aqui essa estilização dele aqui, ó. Ele vai ter o padding de 5 pixels e o background, nesse caso aqui eu já vou colocar assim, ó, background traço color. Aí eu já vou definir ele com EE, um cinza aqui mais diferenciado. Então, hashtag EE. Agora a gente indo lá na página, vou salvar aqui, vou voltar lá no layout HTML, eu já posso colocar um pouquinho de conteúdo, né? Então eu vou colocar aqui o seguinte, aqui dentro dessa segunda div aqui, que está o ID page content, eu vou colocar um H1, uma tag H1, e aqui dentro eu vou colocar assim, ó, página centralizada com CSS sem scroll. Nós não colocamos scroll para fazer aquele controle do conteúdo, né? Quando o conteúdo extravasa o tamanho da página, né? Eu não vou falar a largura, mas o tamanho dela, aí a gente coloca, aí precisa do scroll. Nesse caso aqui não tem scroll, não é sem scroll mesmo. E aqui embaixo eu vou colocar um outro elemento entre as tags P, colocar assim, ó, não use nenhum elemento HTML como tags, figuras, vírgula, etc, com largura superior a 760 pixels, porque nós decidimos lá no page que esse conteúdo centralizado ele teria 760 pixels de largura. Se eu colocar um elemento acima de 760 pixels, ele aí, por exemplo, joga uma cor, ele já vai extravasar, vai ficar um layout horroroso, né? Então aqui salvando, a gente vai, aí já entrou. Só faltou um detalhe aqui. Provavelmente eu errei lá no CSS. Deixa eu só ver aqui. Código fonte. Ah, não, tá certo. Não errei nada.
Aqui simplesmente a página não foi aplicada nenhuma estilização nela. Por quê? Porque eu defini um CSS externo e não incluí ele, né? Ficou faltando a inclusão do CSS. Então vamos fazer aquela inclusão que nós aprendemos na aula anterior. Só a gente colocar aqui um link rel. Você viu como é que ficou a página lá sem, né? Style sheet, type text /css, e o href vai incluir a folha aqui, que é layout.css. Fecha com barra e sinal de maior. Agora eu posso tranquilamente lá conferir, ó, 1, 2, 3 e tá aí, ó. Então nós pegamos, você viu que o elemento sem o CSS, ele fica lateralizado à esquerda, que é o padrão, e ficou sem estilização nenhuma. Então aqui nós temos a cor de fundo, foi definido no ID Page, e nós temos um fundo diferenciado com a largura de 760 pixels no Page Content. E aí eu não defini nada de fonte, cor, nada não, simplesmente foi mais o alinhamento. Você pode ver que esse elemento está alinhado, está gerada a margem aqui em cima. Ela zerou, ele fica alinhado certinho. Se eu tirar aquele alinhamento também, isso aqui desce para baixo. E se eu abrir esse layout HTML tanto no Internet Explorer, no CSS, pode ser até que tenha uma certa diferencinha de um para outro no visual, mas é mínimo. No padrão vai ficar assim, ó. Vai ter um comportamento igual em todos os navegadores. Então a videoaula de hoje ela é curta. Na próxima eu vou ensinar como a gente fazer um layout com 1, 2 e 3 colunas e com largura fixa e elástica. Então até a próxima videoaula e continue ligado no canal.